Muito bem-vindos à Revolução do Prazer, o espaço onde a sexualidade consciente encontra a espiritualidade. Aqui nós vamos explorar histórias reais de pessoas que usaram o prazer como combustível para uma vida magnética, autêntica e plena. Esse é o podcast para você que deseja acessar o poder inato da sua energia sexual e transformar a sua vida de dentro para fora. E hoje a gente vai trazer aqui a Valky, que é terapeuta tântrica integrativa, multiplicadora do amor e do prazer, e que já esteve comigo em várias jornadas terapêuticas, se formou terapeuta tântrica comigo, e que eu tenho a honra de receber aqui no nosso primeiro episódio da segunda temporada. Seja bem-vinda, Val. Olá, prazer estar aqui com você e relembrar, né, os bons momentos que a gente viveu. O prazer é todo nosso. Então, Val, eu queria começar. A gente estava aqui falando em privado sobre todos esses caminhos que a Val percorreu. Ela fez 3 jornadas comigo, eram jornadas de 10 sessões na altura. Depois ela fez a formação de terapeutas e a cada jornada ela conseguiu conquistar, também por muito mérito dela, por todo o esforço que ela colocou, marcos muito específicos na vida dela, né? E foi muito interessante, porque a gente estava aqui relembrando tudo isso. Conta para as pessoas que estão te ouvindo, Val, como que você estava antes de conhecer o Tantra, em que momento da sua vida você estava? Então, eu estava num momento de descoberta de quem eu queria me transformar, quem eu queria ser. Eu estava num misto de crise existencial com uma pegada de consciência de, meu Deus, eu não posso continuar vivendo assim. E eu estava numa altura também que eu já tinha tomado essa consciência, mas que eu ainda não tinha ferramentas que pudessem me ajudar a chegar nesse objetivo, né? Em mudar a minha vida, mudar a mim mesma primeiro. Eu ainda não estava totalmente inteirada que para mudar a minha vida, primeiro eu precisava mudar quem eu era, né? Não no sentido de mudar completamente de personalidade, mas mudar padrões de comportamento, mudar pensamentos, atitudes. E eu ainda não tinha essa consciência de que autoconhecimento é liberdade, de que eu precisava me conhecer na íntegra para depois conseguir mudar de vida, como eu tanto queria. Uau! E você estava contando, a gente estava relembrando aqui, você disse que você estava um zumbi para a vida. O que que exatamente fazia você um zumbi? Ou seja, que comportamentos, que padrões eram esses que você consideravam que te colocavam nesse lugar zumbi, nesse lugar robótico? Eu não tinha uma consciência corporal no sentido de eu não sentia o meu corpo na vida, sabe? Eu até costumava brincar com amigas e famílias. Eu falava assim, gente, eu sou uma pessoa seca. Eu lembro que, tipo assim, eu falava, eu sou uma pessoa seca, eu não sinto as coisas assim na vida. Eu comecei a sentir um desejo muito grande de realmente de mudar de vida quando eu comecei a sentir essa sensação de ser um zumbi, né? Quando eu comecei a assistir alguns vídeos de autoconhecimento, quando eu comecei a escutar algumas coisas, alguns vídeos, quando eu comecei a fazer alguns cursos de autoconhecimento, eu brinco que eu comecei a dar dentadinhas na maçã da Eva, né?
E por que eu falo que eu era um zumbi? Porque eu não tinha consciência de mim própria. Eu simplesmente seguia a vida, eu fazia as coisas básicas da vida. Eu tinha muitos desejos, eu tinha muitos sonhos, mas simplesmente eu não tinha nenhuma força, eu não tinha nenhuma energia física, emocional, psicológica para sequer fazer alguma coisa. Uhum. Eu só ficava sonhando, eu só ficava vendo novela e sonhando, ouvindo música e sonhando, escrevendo e sonhando. Então, não tinha nenhuma atitude na prática. Eu passei muito tempo da minha vida assim, ali, como se eu tivesse aí em pausa, numa certa pausa, só fazendo as coisas básicas da vida, não questionando nada, não sabendo como eu me funcionava, funcionando simplesmente de acordo com o que eu tinha sido até ali. O síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, então de repente vou morrer assim. Mas tinha outra parte de mim que falava: não, gente, eu não sou assim. Eu não sou assim, e não vou morrer assim, não quero morrer assim. Então, por isso que eu digo que eu era um zumbi, né? Eu só era um verbo estar, praticamente. Uau! E o que que foi que fez você escolher o Tantra, a terapia através da sexualidade, da energia vital, da energia sexual, como um caminho de transformação? Porque foi. Eu sempre gostei muito de dinâmicas corporais, do que só falar e coisa assim. Então, quando você me explicou na altura que eu lembro que você falou que a gente ia utilizar a energia sexual para recuperar o poder, uma coisa assim. Eu falei, meu Deus, como assim? E você me explicou, né, quando a gente teve a primeira entrevista, que eram práticas muito corporais que traziam essa consciência corporal. Já ali fiquei muito interessada. Falei, eu acho que isso pode resultar aqui. Então, foi esse o motivo inicial, para além também da curiosidade, né, que me fez despertar essa vontade de experimentar o Tantra, né? Interessante. E naquela altura você estava casada, não sei se a gente pode dizer casada, mas você morava com o seu parceiro, que era pai do seu filho, e, e existia um quadro ali, né, de dependência emocional, estrutural. É, o que que aconteceu depois da primeira jornada em relação a essa estrutura que você tinha quando a gente começou? Então, sim, nessa altura, eu ainda morava com o pai do meu filho, e quando eu conheci o Tantra, eu já tinha. Essa era a única clareza que eu tinha ainda naquela altura, que era: eu quero ser uma pessoa livre, eu quero viver, eu quero fazer ainda muitas coisas que eu não tinha feito, que a gente ficou juntos durante muito tempo. Foram aproximadamente 10, 11 anos. Então, nesse tempo, eu não fiz muita coisa, eu não vivi muita coisa, e tinha, assim, eu agora, eu costumo dizer que o meu vulcão estava ali, se preparando para entrar em erupção. A atividade começou ali a se manifestar. Então, quando o Tantra chegou na minha vida, eu estava nesse momento de, meu Deus, eu preciso fazer o que for preciso para sair desse lugar. Eu quero viver, eu queria viver, eu queria, tipo, viver tudo que eu não tinha vivido
naqueles 10 anos. E depois, eu me joguei assim, de corpo, alma, tudo, assim, nesse movimento e nessas sessões. Ah, e no fim, né, dessas sessões, que acho que um mês depois, consegui me separar, consegui sair de casa. Meu sonho sempre foi morar em Lisboa. Então, consegui me separar, consegui morar em Lisboa sozinha, e a partir dali foi ladeira acima, né? Essa, essa busca depois constante por mais vida, né? Mais vida, eu quero viver mais, eu quero ver tudo aquilo, eu quero viver, eu quero experienciar tudo aquilo que eu tenho direito. E depois a gente teve ainda uma segunda e uma terceira jornada, né? E na segunda jornada a gente já começou a falar sobre outra estrutura da sua vida, né? Porque a gente demoliu essa estrutura desse relacionamento, que já era um relacionamento de conveniência, né? Para ambas as partes. E depois a gente começou a trabalhar uma outra estrutura, que era a sua estrutura profissional, que era a sua relação dentro do seu emprego e o seu desejo de trabalhar como terapeuta, de ajudar outras pessoas, de ter uma vida mais livre. Como é que foi associar esse conhecimento da energia vital, erótica, sexual, a esses temas que muita gente que não está conectado nisso não sabe que a gente pode trabalhar a questão do dinheiro, da prosperidade, da abundância, através das temáticas tântricas? Como é que foi isso para você? Então, vale referenciar também que não foi só a conquista de me separar, né? Eu lembro que a minha situação financeira, ela mudou também drasticamente depois que, né, da primeira jornada. Eu lembro que mais ou menos um ano depois a gente foi fazer a segunda jornada, então eu estava trabalhando na mesma empresa, mas eu já tinha um outro ordenado, já tinha conquistado uma certa abundância financeira. Então, a primeira jornada desbloqueou não só essa conquista. Então, essa conquista foi uma consequência, né? Desbloqueou todo um sistema, né? Desbloqueou várias torneirinhas, digamos assim. Eu lembro que eu já, tipo assim, mudei completamente a minha energia. Eu lembro que tinha várias pessoas que falavam: Nossa, você tá com brilho, o que é que você anda fazendo? Eu não sei o quê. Eu parecia testemunha do Tantra. Eu falava: Ai, gente, estou fazendo Tantra. As pessoas perguntavam: Nossa, que creme que você passa? Eu falava: Tantra. Cada dia você estava com um cabelo Cada diferente. dia um cabelo diferente, sempre muito radiosa, assim, sabe? Verdade. Os looks, Exalando como é que fala, esse glow, né? A gente esse fala. glow, exatamente. Então, e acessar essa potência, né, da minha energia sexual, fez desbloquear várias torneirinhas. E Uhum. depois, eu comecei a questionar é, essa minha relação também no trabalho, né? Porque ao mesmo tempo que desbloqueou a minha vida financeira, desbloqueou a minha consciência também. Então, eu deixei de conseguir caber no meu trabalho. Eu consegui me expandir, né? Mentalmente, emocionalmente também. E ali, então, começamos uma nova jornada para entender como funcionava essa relação. Porque embora financeiramente era bom, mas não era uma relação saudável entre o financeiro bom
e um bem-estar no trabalho, né? Porque, embora essas torneirinhas elas abriram, mas aí depois a gente tem que lidar também com essas aberturas. Então, se a gente abre uma torneira num recipiente que está sujo, por mais que essa água seja uma água super limpa, cheia de sais minerais, com pH alto, essa água vai ser contaminada. Então, essas torneiras se abriram, mas ainda tinham coisas em mim que eu precisava trabalhar para não contaminar essas águas abundantes, digamos assim, né? Então, foi aí que a gente se adentrou em mais uma jornada. Ótima metáfora, até porque eu lembro que nessa altura você estava com um cargo que também tinha comissão, né? Você estava ganhando comissão por venda e você Sim. estava vendendo para caramba, né? Você estava conseguindo vender e conseguindo aumentar o seu salário no final do mês, então você estava literalmente experimentando essa manifestação financeira através da sua energia vital, né? Foi uma coisa muito, eu lembro que foi super impactante na época. E a gente trabalhou também como gerir esse dinheiro, né? Porque a gente descobriu que a sua relação com o dinheiro, por vezes, ainda era uma relação mais infantil, de se compensar e tudo isso, e a gente foi trabalhando isso, e você foi evoluindo muito nisso juntas. Não, a gente sabe que não são temas fáceis de serem vistos, mas ao mesmo tempo são problemas bons, porque você realmente estava conseguindo ganhar dinheiro. E aí, no final dessa segunda jornada, você conheceu a Marina. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi isso, né? Como é que você saiu aí dessa relação com o pai de seu filho e de repente percebeu, caramba, acho que eu gosto de mulher, como é que eu faço isso? E eu lembro que a gente trabalhou muito essa manifestação do relacionamento saudável, né? Eu lembro exatamente de uma sessão que você tinha feito uma, uma coisa com morangos para relacionamento e tal. E As aí, mandalas, as hã? mandalas As mandalas do as mandalas da amor. fita energética que eu fazia de prosperidade, eu fazia de amor. As mandalas, para quem não sabe, são umas técnicas, né, da fita energética que a gente utiliza o poder das ervas para trabalhar na sinergia. Elas funcionam como banhos, assim, né? É que nem quando as pessoas falam, ai, faz banho de rosa para atrair o amor, faz banho de louro com canela para atrair prosperidade. E eu lembro que no dia que você fez essa mandala com morango, eu falei, Val, não adianta fazer mandala com morango se você ainda estiver morando com o pai do seu filho. Você precisa sair de Sim. casa. E aí, de fato, você saiu de casa, você fez todos esses movimentos. E aí, na segunda jornada, a gente já estava trabalhando nessa manifestação desse relacionamento saudável, de todas as coisas que você sempre quis viver numa relação afetiva, mas que você ainda não tinha vivido. Eu lembro que você sempre falava que queria se sentir serena, que queria se sentir tranquila, que queria se sentir livre, mesmo dentro de uma relação, que queria ter o seu espaço pessoal, as suas amizades. Essa era a sua visualização da sua relação afetiva ideal. E de repente chega uma pessoa, e eu lembro que no começo você dizia: caramba, mas eu nem fico nervosa, tipo, eu nunca tive uma relação assim que é bom, mas ao mesmo tempo não me deixa nervosa, não me deixa ansiosa. Esse experimentar de uma relação saudável, como é que foi para você ter esse poder que você tem a ponto de manifestar a relação que você queria também, e ainda por cima com uma mulher? Então, eu lembro especificamente de um dia que você me pediu para fazer uma lista de características que eu queria nessa mulher, né? Porque eu lembro que antes, né, desse processo todo, eu já estava, eu já tive outros dates, nunca dava certo, eu sempre dava uma coisa assim para a coisa não avançar e tudo mais. Aí um dia você falou, não, faz uma lista de todas as características que você quer numa pessoa para ter esse relacionamento saudável. Aí fui lá, fiz, quero uma pessoa comunicativa, que respeite a minha liberdade, coloquei tudo lá. Tá, fiz a lista, aí levei,
aí, né, li a lista com as características todas, e aí você perguntou assim, tá, muito, muito linda essas características aqui, mas e você? Você tem essas características para trocar com essa pessoa? E eu, caramba! Não, peraí. Uma pegadinha. Uma pegadinha. Então, eu tive que, mais uma vez, né? Que foi o que eu falei lá atrás. Eu tive que primeiro trabalhar em mim, e ainda hoje sigo trabalhando, essas características para que eu pudesse me relacionar com uma pessoa com essas características. Porque o meu último, eu lembro, né, quando, isso já na terceira jornada, quando eu já estava nesse relacionamento, lembra que eu perguntava para você, meu Deus, isso está com cara de um relacionamento saudável, e agora o que eu faço? Eu não tenho experiência de relacionamento saudável, o que eu vou fazer? Né? Mas eu tinha a segurança de que eu tinha trabalhado algumas dessas características em mim, e eu sabia que outras iam ser trabalhadas com o decorrer do relacionamento. Mas foi esse prazer, né, de ter um relacionamento saudável que, né, como você falou, esse combustível, né? E esse combustível não é que a gente vai colocar ele uma vez e ele vai ficar lá para sempre. Não, é igual aos carros. A gente vai colocar a dose que a gente consegue no momento e a gente vai utilizar essa dose. Aí depois de um tempo a gente vai precisar repor novamente. Então eu sei se eu vou fazer uma jornada, uma viagem longa, vou ter que colocar mais combustível. Então vou ter que me alimentar mais desse prazer. E primeiro foi o prazer de viver uma vida livre, o prazer de me separar, o prazer de viver que me fez movimentar para fazer as transformações que eu precisava. E depois foi o prazer de ter um relacionamento diferente com o dinheiro que me fez novamente ir lá investigar que papel que o dinheiro tem na minha vida. Porque nunca que na vida, pelo menos na nossa geração assim, nunca ninguém fala para a gente que a gente lida com o dinheiro de acordo com os registros que a gente tem ali da nossa infância, com a relação das nossas bases, né? Não só pai e mãe, mas os nossos cuidadores. Então, ninguém fala isso pra gente. A gente sai por aí se comportando com o dinheiro da forma que a gente se sente emocionalmente. Então, foi esse prazer de querer transformar essa relação que me motivou mais uma vez a falar, não, vamos então se autoconhecer aqui, vamos buscar novamente essa energia vital para colocar, né, na ação. Arrasou. E aí a gente foi para a terceira jornada, né? Onde você já sabia que você queria sair do seu trabalho, mas tinha muitos padrões que te prendiam ali, muitos medos ocultos, e a própria relação com o dinheiro, e a questão com ser terapeuta, né? A questão do merecimento, etc. Como é que foi para você essa transição, né? Esse assumir de vou sair desse status que aquele trabalho representava para você, porque não era só um trabalho que ganhava bem, mas ele representava um status social para você também, e você se predispôs a desmoronar tudo aquilo para começar uma vida nova. E como a gente estava falando antes, talvez uma vida, que eu achei muito lindo isso que você falou, onde existe prazer em ser adulta, né? Prazer em fazer escolhas adultas. Como é que foi isso para você? Como ainda está sendo, né? Porque ainda estamos nesse processo. Foi uma loucura, né? Muito, muito medo, como em todos os outros processos, desde a primeira jornada lá de me separar, tinha muito medo, muito, muito, muito medo.
mas me alimentar, né, dessa força vital, dessa energia vital, usar esse meu fogo pela vida, né, me alimentar desse prazer de me transformar, de ser aquilo que eu quero ser, foi o que sempre me proporcionou a fazer essas transformações. Desde o momento que eu comecei a sentir que eu não queria mais trabalhar onde eu trabalhava, até efetivamente sair, demorou 2 anos. Eu não sou pessoa de, ai, vou tomar uma decisão e chego lá e tomo. Não, eu procrastino bastante. Eu dou palco para os meus medos, eu dou muito palco para os meus medos. O meu medo, ele vai lá, ele chega, ele dá um show. Mas também, na hora que eu decido, que eu falo chega, e eu vou lá, eu arranco o medo e falo assim, querido, você já teve os seus 15 minutos de fama, agora, com licença, pode se retirar, procure outra área da minha vida. Então, com a mudança do meu trabalho, foi exatamente isso, foi muita loucura. Eu decidi, para mim chega, então meu medo, ele deu todo o seu show, ele deu o seu melhor. Aí chegou o momento, né, muito alimentada por esse prazer, falei, não, chega. E é isso, tem hora ainda que eu falo, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida? Embora eu não me arrependa, do ato de sair do meu trabalho e, tipo assim, eu passo lá na porta e falo, não, não tenho absolutamente nenhuma saudades. Mas aí depois desbloquearam, é isso, né? Que eu falei no início também. Essa torneira depois faz a gente ver outras coisas, que é calma, trabalhar como terapeuta, empreendedora, forçosamente tem que me colocar no lugar de adulta, que foi esse lugar que eu nunca ocupei, né? Digamos, mesmo assim trabalhando, de assumir uma vida adulta com prazer, que esse aqui é o meu maior objetivo, assim, é assumir a minha vida adulta com prazer, com tudo o que ela traz associado, com responsabilidades, com poderes, com liberdade, com escolhas que nem sempre vão ser escolhas baseadas naquilo que eu quero, mas naquilo que tem que ser feito. E é esse prazer que verdadeiramente me alimenta. É muito legal isso que você está falando, porque eu acho que a maioria das pessoas sequer tem essa consciência de que possa haver prazer em ser adulto. Tem muitos memes na internet hoje de, estou numa fase ruim, que fase? A fase adulta. Adulta, Então tem sim. muita brincadeira sobre isso, e claro, eu também rio pra caramba desses memes, mas a verdade é que a gente associa ser adulto a uma coisa ruim, né? Porque de repente a maior parte das pessoas está passando pela parte ruim de ser adulta, digamos assim, né? De pagar conta, de ter horário para acordar, de trabalhar, mas eles não conseguem ainda acessar esse poder e esse livre-arbítrio que faz parte da vida adulta, que é, caramba, eu posso escolher com que eu vou trabalhar, eu posso escolher o que eu vou fazer no meu tempo livre, eu posso escolher o que eu vou comer, eu posso escolher com quem eu vou namorar, eu posso escolher onde eu vou sair. E isso são prazeres que a gente não tinha quando era criança e adolescente. A maior parte das pessoas não tinha, porque nós éramos tutorados por uma outra pessoa que decidia essas coisas pra gente, né? Então, realmente existe, pelo menos para mim, existe muito prazer em gerir a minha vida do jeito que eu quero, inclusive estragar a minha vida do jeito que eu quero, né? Saber que eu estou fazendo uma coisa que de repente não é o melhor para mim, mas que eu tenho a liberdade de escolher fazer aquilo e depois lidar com as consequências daquilo. Eu acho isso maravilhoso, eu morro de rir, mesmo falando, caramba, por que que eu fui dormir 3 horas da manhã se eu tinha que acordar 8 horas da manhã? Mas se eu fosse criança, eu não poderia nem fazer essa besteira, né? Eu não poderia nem ter o direito a errar, o direito a escolher. E eu acho que isso já é uma evolução muito grande, né, para mim que acompanhei sua jornada, ouvir você dizer que existe prazer em ser adulta.
Sim, tem um meme que eu gosto muito, que eu sempre dou risada, que é a vida adulta é uma sopa e a gente está de garfo. Eu amo esse meme. Mas a diferença quando a gente é adulto é que a gente pode escolher tomar a sopa de diferentes formas. Eu posso jogar o garfo fora e tomar diretamente da cumbuquinha ali. Eu posso escolher pegar uma colher. Eu posso escolher que colher que eu vou tomar essa sopa. Uma colher dourada, uma colher chique. A primeira colher que me aparecer pela frente. Eu posso escolher jogar a sopa na mão e tomar. Então, sim, e às vezes a gente está de garfo mesmo, mas o truque é esse: se eu fosse criança, às vezes eu não tenho como escolher. Sim. Então, cada fase da nossa vida tem os seus prazeres. E eu ainda, assim, posso dizer que aí essa coisa de ter prazer na vida adulta é uma coisa muito recente e trabalho isso todos os dias, basicamente. Tem dias que, como a gente estava falando antes, que a minha vontade meu Deus, eu quero uma mãe para cuidar de mim, eu quero toda uma equipe emocional para cuidar de mim, para eu só me divertir, né? Mas eu posso. A vantagem é que, enquanto adulta, eu posso escolher quando eu quero me divertir. E eu posso escolher me divertir em coisas que supostamente não seriam divertidas, mas eu tenho esse poder de escolha, né? Que as crianças não têm, que os adolescentes não têm. Só a gente adulta que tem poder de fazer estas escolhas. Então, escolher viver uma vida adulta com prazer é sobre essa escolha de que eu posso transformar tudo num momento com prazer, né? E o prazer que eu estou falando aqui não é o prazer que a gente é, enquanto sociedade, não é aquele prazer sexual exclusivamente. O prazer de viver, o prazer de fazer aquela coisa com gosto, tesão pela vida. É, por exemplo, como é que eu posso obter prazer numa viagem, num ônibus de 40 minutos? O prazer da gente reconhecer também os nossos privilégios, de usá-los ao nosso favor, o poder da gente mudar, né, a vida à nossa volta. Então, continuo dizendo que o prazer é que me alimenta, né? Esse prazer de chegar aonde eu quero chegar. Então, onde eu estou agora, há 3 anos, 4 anos atrás, foi um movimento, foi um prazer que eu ainda não existia, essa minha versão ainda não existia 4 anos atrás, mas eu já sentia prazer por essa versão que eu estou sendo agora. E e eu já estou sentindo um prazer por uma versão minha que vai existir daqui a 4 anos. Isso não quer dizer que não tenha os momentos de, meu Deus, eu vou desistir de tudo, que loucura, acabei com a minha vida, ou então às vezes eu falo, vou procurar um trabalho normal, das 9 às 6, e vou ser uma assalariada, e vou ser uma pessoa no piloto automático novamente. E isso, quando eu penso nisso, isso não me dá prazer nenhum, sinceramente. Nossa, é muito legal você falar isso tudo, assim, porque é muito diferente de como era o seu discurso antigamente mesmo. E eu acho que um dos grandes prazeres de ser adulta, de ser uma adulta funcional e consciente, é quando a gente cria prazer em resolver problemas, né? Ou seja, o problema vem e por mais que você esteja ali batendo cabeça, você pensa, caramba, que bom que eu tenho ferramentas para resolver isso. Seja ferramentas de gestão emocional, seja a iniciativa de ligar para pessoas, de acionar seus contatos, ou mesmo aquele prazer bem masculino de, não, eu vou encontrar uma solução, né? De pegar aquele problema como um desafio
e a criança ela não consegue ir para esse lugar, né? Porque a criança vai para a vítima, ela não consegue sentir prazer em resolver esse tipo de desafio. E você antigamente reclamava muito de tudo, né? Às vezes de pequenas coisas, tipo, ai, o metrô não passou, ai, eu tive que sair mais tarde, ai, no restaurante que eu gosto não está aberto. E ver você falando assim desse prazer de estar no ônibus 40 minutos e tal, me enche de alegria, porque o prazer sexual é muito bom e a gente precisa dele, mas para mim ele é uma consequência desse prazer maior pela vida. É Com impossível certeza. ter prazer sexual se você não estiver tendo prazer pela vida. É uma equação que não fecha, embora a maioria das pessoas ainda ache que, mesmo a vida delas estando de cabeça para baixo, que elas vão acionar um botãozinho ali e de repente vão passar a ter prazer sexual. Com certeza, eu noto muito, muito isso na minha vida, né? E depois que eu aprendi fazer esse direcionamento, né, dessa energia sexual para os nossos projetos, né? Que eu lembro que foi na formação que a gente fez de terapeutas tântricos, que eu anotei a frase. Nem todas as vezes a gente está com vontade de fazer sexo mesmo, o ato sexual. Às vezes, esse tesão todo que a gente sente, às vezes é vontade de criar uma coisa que está aqui dentro da gente. Só que a gente está ali no piloto automático, a gente está ali com, né, dando palco para esse medo, tem muitas coisas acontecendo ali e a gente faz o quê? A gente vai e faz sexo, e às vezes muito mal, né? Às vezes a gente está ali com uma energia super gostosa, ai meu Deus, vou transar, não sei o que, nananã, e sai pior, né? Da transa, do que de repente se a gente tivesse usado essa energia ali para vou dedicar toda essa energia para criar esse projeto. De repente, às vezes, a gente nem vai conseguir levantar aquele projeto todo, mas pelo menos usar essa energia para dar um primeiro passo. Não, vou sentar, vou colocar no papel as ideias aí que eu tive. Então, quando a gente sabe e disso, isso é extremamente revolucionário e isso é extremamente prazeroso, porque dá a escolha para a gente. A gente não fica refém de nós mesmos, né? Então, Exatamente. a gente se questionar também, como é que eu posso usar o meu prazer para alavancar a minha vida? Como é que eu posso usar o meu prazer para ser combustível para eu conseguir as coisas que eu quero? Porque a gente pode ficar, meu Deus, eu não consigo, meu Deus, eu queria ser tal, eu queria ter tal, e trocar essa visão por esse tesão mesmo, né? O mesmo tesão quando a gente está apaixonado por uma pessoa, ou que a gente sente atração sexual por essa pessoa, a gente quer fazer. A gente foca no prazer de estar com aquela pessoa. Então a gente quer estar bonita para aquela pessoa, a gente quer se arranjar para aquela pessoa, a gente começa a ler livro. Então, se aquela pessoa fala sobre um assunto, a gente começa a pesquisar sobre aquele assunto. Por quê? Porque a gente está movido pelo prazer. Então, a gente quer estar à altura da pessoa. Então, a mesma coisa a gente trazer para a vida. Então, pesquisar sobre aquilo que eu quero ser. Então, se eu quero ser uma terapeuta tântrica, né, o que eu posso fazer para estar à altura disso? Como é que esse prazer me alimenta a chegar nisso? Então, quero comprar um carro, vou pôr assim coisas mais mesmo materiais mesmo. O prazer de ter esse carro, o que eu vou fazer? Agir como se a gente estivesse apaixonado, porque a gente está apaixonado. Eu, pelo menos, eu estou apaixonada pela mulher que essa adultaça, assim, sabe? A pessoa que vai falar. A vida adulta é uma sopa, eu tô de garfo, sim, mas às vezes eu tô com uma colher bem chique de prata. Arrasou.
Genial, Val, genial. Eu acho que isso dá muitas reflexões, muitos memes também. E para a gente encerrar esse primeiro episódio, que já começou assim com chave de ouro, com essa colher de prata, eu te pediria para dizer uma frase para quem está te ouvindo, uma frase que essa pessoa possa começar a implementar hoje mesmo, para que ela possa viver esse prazer no corpo dela. Deixa eu pensar aqui. Eu falaria, tira o seu prazer do bolso, menina, e bota no coração. Arrasou, arrasou. Muito obrigada, Val. Obrigada por abrir aqui a sua vida com a gente. Obrigada por esse depoimento de tanta força. Você sabe que eu te admiro imenso. Eu acredito muito no seu poder, na sua garra. E é muito lindo ver esse seu processo de amadurecimento de quem você é. Eu acho que, ao invés de perder, acho que você só tem a ganhar. E quando a gente vê de fora é mais fácil ver, né, a longo prazo, essa flor florescendo e eu me sinto muito honrada por poder fazer parte do seu caminho. Obrigada também, e é sempre bom, né, a gente relembrar, né, de onde a gente estava, né, e tudo que a gente construiu, tudo que a gente passou, tudo que a gente desconstruiu, então foi bom também eu relembrar como é que isso tudo começou, né, que isso dá aquela vontade de, não, peraí, tô no caminho certo então, de repente, não preciso desistir. Exato. E a gente sempre pode usar um pouquinho a mais as ferramentas que a gente já tem. Eu sempre digo que esses podcasts ajudam a gente a relembrar, mas espera aí, eu já tenho um monte de ferramenta, deixa eu ir lá que eu vou usar elas agora mesmo. Exato, é isso aí. Tipo assim, nossa, foi o prazer por mim mesma que me trouxe até aqui. Então, por que que eu estou esquecendo disso, né? Boa. Vamos reativar aqui o prazer novamente por mim mesma. É um E lembrar bora? e um relembrar. Exatamente. Gratidão para vocês que assistiram até aqui. Esse foi o primeiro episódio da nossa segunda temporada. Sigam as nossas redes que vão estar aqui embaixo, tanto a minha quanto da Val. Todos os cursos e atendimentos também estão aqui nesse link. E eu espero vocês para o nosso próximo episódio do Revolução do Prazer. Até mais.